Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós temos aqui essas leituras que a liturgia nos apresenta e que até semana passada a gente via a história aqui dos Atos dos Apóstolos de Pedro. Agora temos outro personagem, que o desfecho desse personagem vai ser amanhã, na missa de amanhã. Não perca cenas dos próximos capítulos, amanhã, a história de Estevão, né? E é interessante assim, o que está acontecendo aqui. Vamos entender o porquê que Estevão está entrando aqui, né? Quem era Estevão, né? A gente sabe que começou com os 12, e aí começaram a pregar o evangelho por todo lado, e a comunidade, né, apostólica, a comunidade dos discípulos, dos seguidores de Jesus estava aumentando. Nessa época aqui tinha mais ou menos umas 120 pessoas. Estava aumentando cada vez mais e de repente vinham pessoas, né, de outras nacionalidades aderindo ao projeto de Jesus, querendo ser cristão. Muitas pessoas, principalmente senhoras, viúvas, e tinha que dar atendimento. E foram assim, porque tinha que dar toda a assistência espiritual, assistência religiosa, assistência material. E de repente tudo isso chegava em Simão Pedro, era o coordenador, era o chefe, né? Simão Pedro, daí Simão Pedro disse: eu não posso me ocupar disso. Eu não posso me ocupar exclusivamente disso. Não é que ele não se preocupasse. Não posso me ocupar disso, porque a minha missão é receber do mestre, propagar o evangelho. Então escolham entre vocês sete servidores. 7 servidores. A palavra servidor em grego, diácono. Diaconia é serviço. Nós vamos ter o privilégio no final do ano assim, termos alguns diáconos aqui nessa nossa igreja. A gente vai presenciar, né? Os nossos formandos assim, com a graça de Deus, né? Dia 7 de dezembro, é isso, né? 7 de dezembro, um dia antes da festa da Imaculada Conceição. Mas isso é um capítulo na frente, né? Rezem desde já. Então escolham 7 servidores, 7 diáconos, para esse serviço prático. E dos 7, quem foi escolhido também? Estevão. E o que deviam fazer os diáconos? Ajudar na distribuição do alimento, essas coisas práticas. Olha, nessa rua mora tantas pessoas, então precisamos fazer uma lista de quem vai receber a cesta básica, aquela questão prática. Estou exemplificando para o dia de hoje. Isso fazia os diáconos, né, os servidores, auxiliavam os apóstolos nessa missão prática do dia a dia. Só que Estevão, e Pedro falou assim, ó, escolham 7. Qual é o critério? Homens de boa fama, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Homens de boa fama, cheios do Espírito Santo e sabedoria. E entre eles estava Estevão. E Estevão começou a fazer o trabalho dele. Mas só que Estevão tinha algo mais. Cheio do Espírito Santo, lembra? Cheio do Espírito Santo, sabedoria. Ele fazia o seu trabalho. Olha que interessante, minha gente. Olha que interessante. Já começa a lição aqui da primeira leitura para cada um de nós. Ele foi escolhido para esse serviço, para distribuir a cesta básica, organizar, enfim, quem ia receber, enfim, para ninguém ficar de fora, enfim, é uma coisa prática. Mas ele foi mais além. Ele era um homem de fé, de oração, cheio do Espírito Santo. Portanto, cheio do Espírito Santo é uma pessoa que rezava, que buscava as coisas de Deus. Então ele ia mais além. Ele ampliou os horizontes dele, não ficou só nisso. Fazia bem feito isso, a missão que foi confiada como diácono. Mas ia mais além, tinha mais dons, tinha mais talentos, então ele colocou em prática. Isso começou a chamar atenção. A ponto de que, quando ele falava, ele visitava uma senhorinha, e ele distribuía a cesta básica, ele pregava ali junto, enfim, e aquilo repercutia, porque ele fazia prodígios, portentos, milagres, ali acontecia. O que ele fala, ninguém ousava, diz a primeira leitura, que ninguém ousava discutir com ele. Ninguém ousava discutir com ele, porque ele era preparado. Ele não caía em qualquer conto. Ele não era arrastado de qualquer jeito. Ele sabia conversar, ele era preparado, ele buscava, estudava, rezava. Nossa, qualquer semelhança conosco é mera coincidência, tá, gente? Ele buscava, rezava, se preparava, estudava, né? Ele não ia com qualquer um, qualquer discurso assim, que vinha lá, aquele outro, digamos assim, chefe de outro rebanho. Não ia, porque ele sabia
Ele sabia quem ele era, quem ele buscava, quem ele seguia, Jesus. Ele sabia. E não se deixava levar por qualquer conto. Não trocava de religião por qualquer coisa. Não trocava de religião por qualquer coisa. Ele seguia, era fiel. Só que isso começou a chamar, a incomodar, porque ninguém ousava conversar com ele, porque ele argumentava, ele era preparado, ele lia. Ele se preparava, um homem de fé, sabedoria. Claro, começaram a inventar calúnia. Olha, ele está pregando por aí, está pregando coisa contra a lei, contra Moisés. Está dizendo que esse Jesus aí veio para acabar com tudo. A mentira. Olha a mentira, para destruir, para rotular, para caluniar, para difamar. Às vezes a gente também tem essa tendência. Quando a gente sente, principalmente quando é que isso acontece? Quando tem sentimento de inveja. Quando tem sentimento de inveja envolvido, a gente gosta de falar mal, de diminuir, somos lentos em elogiar. É ou não é? Somos lentos em reconhecer, nossa, gostei do que você fez. Que bonito como você fez, que bonito, que coisa bonita que você realizou. A gente não faz isso. Mas para meter a lenha, para criticar, para difamar, para caluniar, somos rápidos. Sim ou não? A gente faz isso, somos assim. É o pecado em nós, de achar defeito. E foi acontecer. Não conseguiam derrotar Estevão, pela sabedoria, pela eloquência, pela espiritualidade, começaram a inventar fofoca, difamar, para destruir. Amanhã a gente vai analisar aqui o que vai acontecer com ele. O trágico fim de Estevão, mas assim, quem perdeu não foi Estevão. Quem perde não é Estevão. Quem perde são os fofoqueiros de plantão, os caluniadores de plantão, os invejosos de plantão. Esses perdem, porque não estão jogando com Deus, jogando no time de Deus. Não. Estevão pode ter, amanhã a gente vai ver, pode ter perdido a vida. Pode ter perdido a vida, mas ganhou o céu. Os outros podem ter ganhado a batalha contra Estevão por matá-lo, mas perderam o céu. Perderam o céu. Então a gente vê aqui, minha gente, a história desse diácono, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de boa fama, E a gente sabe, né, que a gente pode ter tudo, se a gente perde o nome, perde a fama, acabou. Acabou. O fulano é isso, o ciclano é isso, perdeu a fama. Construa a tua fama boa. Construa a tua fama da melhor maneira possível. Defenda o teu nome da melhor maneira possível. Como? Honesto, transparência, sinceridade. Deixa o teu legado. Deixa o teu legado. Defeito a gente tem, mas deixa o teu legado e defenda a honra do teu nome. Defenda a tua honra. Então a história de Estevão nos ensina tanta coisa, minha gente. Tanta coisa. E aí, claro, aí a gente vê a história do Evangelho. Jesus tinha realizado a multiplicação dos pães. O contexto era esse. De repente pega a barca, atravessa o outro lado. Sempre temos que fazer o esforço de atravessar o outro lado, né? Seguir para o outro lado. Senão a gente estaciona, e quem estaciona fica para trás. O Evangelho é caminho. O Evangelho, aliás, era assim que era chamado lá no início. Não era chamado Evangelho. O Evangelho veio do nome, a Boa Nova. Mas era, olha, eu estou seguindo a doutrina do caminho. Do caminho, né? Eu seguia o caminho, né? Porque o Evangelho é movimento, temos que atravessar o outro lado. E aí de repente, quando percebem que Jesus não está ali, né? Aqueles que foram saciados, assim, poxa vida, para que mais trabalhar, para que se esforçar, eu tenho tudo de graça, Jesus multiplica pão, eu vou atrás dele, de graça, que padeiro dá pão para todo mundo de graça, só Jesus para fazer isso. E foram atrás, não encontraram, atravessaram, enfim. E aí quando perceberam, mestre, quando chegasse aqui, Cafarnaum? Aí Jesus não responde, olha, eu cheguei ontem, cheguei hoje, não responde o horário. Vai direto ao ponto. Jesus não tem piedade no sentido assim de, ele vai direto ao ponto. Ele sabe ver a intenção do coração. Vocês estão aqui, me procuraram, vieram atrás de mim por quê? Porque acreditam em mim? Acreditam na minha palavra? Querem me seguir? Querem colocar em prática o que eu estou ensinando?
Ou vocês vieram por puro interesse, porque eu multipliquei pães para vocês e vocês ficaram saciados? Esforçai-vos. Agora vem a palavra. Jesus gosta de usar essa palavra esforço, hein? Esforçai-vos pelo pão que não perece. Pelo pão, pelo alimento que não perece, mas conduz à vida eterna. Esforçai-vos por entrar pela porta. É um esforço. É um esforço. Nós estamos cansados. O dia de vocês, nosso, foi, né, intenso, puxado. A gente está saindo aqui de uma Semana Santa, festa São Peregrino. Cansa, fisicamente cansa, né? Organizar tudo, mas essa maravilha. Mas assim, o que a gente não pode é parar. É um esforço. Para sair de casa, hoje mesmo dia cansado, vocês se esforçaram para vir aqui. Se esforçaram para vir aqui, para escutar a palavra, para se alimentar de Jesus. Porque sabe que isso é importante. É um alimento que nos conduz à vida eterna. Então é um esforço nosso. O que devemos fazer? Pergunto no final do Evangelho. O que devemos fazer para possuir a vida eterna? Acredite em Jesus. Acredite em Jesus. Se você acreditar em Jesus, você vai receber o que Ele pode dar. Agora, se você só quer o que Ele pode dar e não está nem aí com Ele, é diferente. Foi o que fizeram. A vida eterna, acrediteis em Jesus, nele, busquem Ele, se aproximem dEle, rezem, se alimentem dEle, ouçam a palavra dEle. É isso que eu vou, essa configuração, essa intimidade. Por que Estevão, voltando à história de Estevão, por que Estevão ele enfrentou com coragem? Porque ele tinha, já não sou eu que vivo, vai dizer São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque ele já tinha Cristo nele. Então o resto tudo era balela. Era balela, porque ele tinha Cristo no coração. Busquemos a Cristo. Esforcemo-nos pelo alimento que não perece. Aquele que nos leva à vida eterna. Que aquele que é Jesus. E só Ele pode dar. Amém? Amém?